paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amados, vamos falar sobre fidelidade. O que é fidelidade? Tem vários, né? Você cria um cartão de fidelidade na farmácia, no mercado, em vários lugares, né? Mas, na verdade, o que é de verdade fidelidade? Vamos ler Hebreus 5. Hebreus 5, do 1 ao 3, do 5. Hebreus 5. Porque todo o sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. 3. Versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então, a fidelidade, né? Está falando da fidelidade de Cristo com o Pai, né? Por quê? Tinha que oferecer sacrifício, né? Para ser fiel, tinha que oferecer sacrifícios em prol do povo. Olha aqui, vamos estudar os versículos. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, Cristo foi tomado dentre os homens, porque ele era homem 100%. É constituído a favor dos homens, para ajudar os homens nas coisas concernentes a Deus. Então, a fidelidade de Cristo com o Pai era de cuidar do povo que Deus criou. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por que rodeado de fraqueza, se ele era filho de Deus? Pela carne. A fraqueza do homem é a carne. O limite do homem é a carne, né? Ele viveu 100% homem e não pecou, né? Então, é disso que está falando ser fiel. A fidelidade está numa coisa permanente. Porque a fidelidade no mercado, você para. Você vai comprar no outro. Está mais barato? Vai para o outro. Deixou de ser fiel, né? Cristo não. Ele foi fiel até o fim. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Qual homem que pode fazer oferta pelos pecados? Nessa lei agora, na lei de Cristo. Porque na lei passada, na lei de Moisés, era assim. Dependendo da capacidade financeira da pessoa, era a oferta que era dada para cobrir os pecados, né? Se fosse príncipe, era boi, e mais baixo ovelha, e aquele que era pobre dava pássaros da natureza mesmo. Então, era um sacrifício, mas não era uma coisa permanente, porque tinha que acontecer isso sempre que pecava, ou antes de pecar, como Jó fazia para os filhos, né? Já prevendo o pecado, dava oferta. Mas oferta de quê? De animais. E qual foi a oferta de Cristo? Ele mesmo. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou
a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Então, Cristo não buscou glória para ele, para ser sumo sacerdote, como é hoje, né? Foi o Pai que deu essa soberania para ele, para ser sumo sacerdote eterno, né? Era o único que pôde fazer a oferta dele mesmo pelos pecados, como está aqui, que o sumo sacerdote tem que fazer oferta. Versículo 3: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Isso é fidelidade de Cristo com o Pai. 7, versículo 7. Ainda em Hebreus 5. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. Quem é que fez orações e súplicas com lágrimas, sofrendo, suando sangue? Cristo, no Monte das Oliveiras. Está em Lucas. O que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é oração e súplica e fidelidade. Se possível, mas seja feita a sua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que ele morresse para ofertar pelos pecados, né? Mas ele sabia que para isso ele tinha vindo. Então ele pede, sabendo que não ia receber, mas pediu, em oração e súplica, né? Isso aconteceu no Monte das Oliveiras, né? Ele sai do templo pela porta oriental, passa o rio Cedron, sobe Monte das Oliveiras. Era um lugar turístico ali, onde Cristo se retirava para a oração. Mas essa oração foi diferente. E com tanta súplica, com tanta fé, ele orou, que os seus poros abriram e saiu gotas de sangue. Esse é um fenômeno único. Isso acontece porque nós temos duas camadas de pele, né? Essa derme, a epiderme por baixo. E a epiderme é que cobre o sangue para não sair. Essa de cima, que é a derme, você passa aí, enrosca nos espinhos aí dos pastos e rasga, mas não derrama sangue, né? Só dá aquele risco, para por ali. E Jesus não. Na oração de súplica, com lágrimas, pingaram gotas de sangue. Isso é fidelidade, né? De Cristo com o Pai. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe têm fidelidade. Assim como ele teve com o Pai, né? Vamos repetir o 9. E sendo ele consumado o quê? Morto? Consumado. Foi o que ele disse. Pai, está consumado. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem ou têm fidelidade. Aquele que é fiel com Cristo, ele tem o quê? A salvação eterna. A vida eterna, né? Se for fiel a ele. Eu vou ler em Salmos 146. Salmos 146. Versículo 2. Salmo de Davi. Louvai ao Senhor,
Ó minha alma, esse é o versículo primeiro, louva ao Senhor, né? Agradeça ao Senhor. Louvar o Senhor não é só cantar hinos, não, irmão. Louvar o Senhor é levantar de manhã, agradecer, porque você está de pé, porque você está andando, você levantou, você vê a natureza. Isso é louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, fazer uma pequena oração de manhã. E à noite, quando vai dormir, agradecer pelo dia. Porque você andou, cansou, suou, trabalhou e vai descansar. Isso é louvar o Senhor. Não precisa ser só louvor, cântico, não. São ações. Ações também louvam o Senhor. Versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Era só cantar que Davi fazia? Não, ele guerreava, né? Andava, decidia ações. Tudo isso é louvar o Senhor, né? E Davi era rei. Por que não? Um ser comum como eu, como vocês, não louvar o Senhor de dia, à noite, quando levanta, quando deita? É fidelidade ao Senhor. Isto é fidelidade. Não confiei em príncipe, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Filho do homem, príncipe, salva alguém? Não. Louvar aquele que criou tudo, né? Céus, terras, mares, tudo. Esse sim deve confiar. A fidelidade não deve ser aos homens, ao mercado, na farmácia. Não, ali você faz um compromisso momentâneo. 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Fidelidade. É bem-aventurado, é bem-sucedido aquele que é fiel a Deus. Versículo 6. O que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. João escreveu assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse tempo, irmãos, muitos não aceitam a verdade. Essa é a pura verdade que eu estou falando aqui, tá? Quando leva a verdade, a palavra clara, é rejeitado. É novidade isso? Não. Jesus também aconteceu isso. Eles aceitaram tudo que Jesus fez, que falou? Não. Inclusive, mataram ele pela verdade, para acabar com a verdade. Mas a verdade perdura até hoje. E o que eu falo aqui é exatamente o que está escrito aqui, ó. É a verdade. Se vocês crêem que esse livro aqui foi inspirado por Deus, é o que eu estou dizendo aqui. É a verdade. Vamos no 8. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, ama os fiéis, os justos, né? Então, às vezes a verdade machuca. Você quer ver uma coisa? A fidelidade no dízimo, né? Vai te salvar? Não, não vai te salvar. Por quê? Porque o dinheiro fica aqui mesmo. O dinheiro é direcionado para homens, né? É claro que o que eles vão fazer com isso é entre ele e Deus. Mas como está aqui, eu não confieis em príncipe nem em filho do homem, em quem não há salvação, né? Quem salva é o Filho de Deus e o Pai, tá? Não é príncipe e nem o filho do homem, tá? Ser fiel a Deus. O seu dízimo não vai trazer salvação. Pode acreditar nisso. Isso está escrito, não vamos entrar nesse mérito, eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Mas se for preciso eu faço outro. Então vamos para Filipenses 2.
Filipenses, versículo 2. 5, do 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo Jesus? Sentimento de amor. Desculpe aí que eu fui ligar o aparelho ali. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Pra quê? Vou ler o 5 novamente. Houve um probleminha técnico aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o sentimento em vós está se referindo a nós hoje. Na verdade, Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, né? Ele estava falando para o povo que estava ouvindo, né? Na cidade de Filipos. Então está se referindo a nós hoje, porque esse livro aqui ele é muito atual, tá? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não foi uma pessoa arrogante, né? Porque era filho de Deus, queria ser melhor. Não, tanto é que ele veio pregar para os pobres, né? Ele não ficou em casa luxuosa, em palácios. Pelo contrário, né? Andava de aldeia em aldeia, de pé no chão, né? Com a sandália, alimentava nas casas que lhe dava alimento, né? E assim ele cumpriu o seu tempo aqui na terra. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Qual a morte? A morte de cruz. Qual era a morte de cruz naquela época? Para a pior classe de bandido. E ele foi no meio de dois, né? Eram os crimes mais horrendos daquele tempo que ia para a cruz. E Jesus foi morto na cruz. Fidelidade ao Pai. Lucas 16. Lucas 16, aqui está uma prova bem clara, que a gente deve falar e depois provar o que está falando. Isso é muito interessante na pregação do Evangelho. Eu falei que o dízimo não é sinônimo de salvação, certo? Então olha só.
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente, ou vivia na fartura, na abastança, né? Muito dinheiro. Isso aqui é uma parábola, tá? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, de quem? Do rico, né? 21. E desejava alimentar-se com migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha a situação de pobreza desse Lázaro, né? Tinha condições dele devolver dízimo? Não, porque ele não tinha nem para comer. E olha o resultado. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão simboliza segurança, né? É uma parábola, mas mostra segurança, salvação. E morreu também o rico, e foi o quê? Sepultado, né? Então, Lázaro, aqui na parábola, ele recebe salvação sem devolução de dízimo para ninguém. Entendeu o que eu disse primeiro? Que isso não é fidelidade para a salvação, tá? Mas deixa como está aqui nesse ministério, nessa igreja, aqui, nós não recolhemos dízimo. Não é querendo ser melhor do que ninguém, tá? Apenas obedecendo o que está escrito aqui nesse livro. Vamos agora para João 14, 21 e 23. Vamos no João 11 primeiro. 40 e 41. Aqui fala da ressurreição.